Salve, salve, galerinha! Beleza? Professor Pietro aqui, então, para a gente fazer a nossa segunda aula da disciplina de Lógica de Programação e Algoritmos em Python. Maravilha? Vamos lá para a aula, então? Show de bola! Olha só, moçada, o que a gente tem para vocês hoje? Lembrando, né, claro, que a gente fez nas aulas anteriores, maravilha? A gente falou, então, sobre uma introdução ao Python. A gente viu a estrutura básica de um programa em Python, a gente viu conceitos básicos de qualquer linguagem de programação, não só do Python, mas basicamente o que a gente fez, a gente trabalhou na última aula, foi a estrutura sequencial de um algoritmo, onde o código ele vem andando, ele vem executando de cima para baixo de maneira sequencial, uma instrução após a outra, sem que o código ele tome fluxos distintos, ou que ele tenha essa possibilidade de tomar fluxos distintos dentro da execução. Então a gente viu uma estrutura sequencial simples, o código vai reto, e aí ele vai usando variáveis em memória para criar expressões. Essas expressões são atribuídas a essas variáveis, beleza? E essas variáveis elas podem ser preenchidas, a gente pode interagir com elas através das operações de entrada e saída, legal? Então a gente fez lá alguns programinhas, alguns códigos fontes, né? Começamos lá com Hello World, brincamos lá bastante também com variáveis e também com entrada e saída. E aí a gente entra então na aula de hoje. Para a aula de hoje é interessante que você já tenha assistido às aulas conceituais e às unidades do livro relacionadas aos capítulos 1, 2 e 3 do seu livro. Ou seja, a gente precisa que você já tenha uma noção de estruturas de decisão, o famoso if e o else também, né? E a gente também pede para que vocês já tenham estudado alguma coisa relacionada a laços, a estruturas de repetição, né? Onde a gente fala aqui, na verdade, do for, do while, né? E basicamente é isso que a gente tem para a aula de hoje. Então vamos lá. Estruturas de decisão. Show de bola? Olha só, relembrando, né, das aulas conceituais e do livro, o que são essas estruturas de decisão? São os comandos if, else e elif, ok? A gente pode definir uma estrutura de condição como sendo estrutura de condição simples, quando a gente simplesmente usa um if e logo na frente desse if a gente coloca lá a condição lógico-relacional que deve ser satisfeita para que o respectivo bloco de comandos desse if seja executado, ok? Então, olha só de novo, o if é esse comando que ele delimita uma condição e se essa condição for verdadeira, eu tenho um bloco de comandos que pode estar associado a essa condição. No caso, quando essa condição for verdadeira, o bloco de comandos é executado. Em outra situação, se a condição for falsa, o bloco de comandos ele não é executado. Maravilha? Show de bola! E aí, lembrando uma coisa importante o if, perceba aqui que se a gente olhar para o alinhamento na coluna do if, ó, ele está um pouquinho à esquerda em relação ao bloco de comandos que está um pouquinho à direita. Então perceba que o primeiro caractere aqui do bloco de comandos, ele começa alinhado à direita, o que a gente chama de indentação. Se você não indentar todo o bloco de comandos, ou seja, se tiver várias instruções aqui, ó, todas elas, se essas instruções tiverem que ser parte do bloco de comandos condicionado à expressão lógico-relacional, esse bloco de comandos tem que estar também todo indentado. A partir do momento que você escreve uma linha de código que não está mais indentado em relação ao if, essa última linha de código que você colocou, ela já não faz mais parte do bloco de comandos, ok? Ela não está condicionada à nossa expressão lógico-relacional lá do if. Beleza? Muito bem, gente. Então, foco aqui, vamos agora entender a estrutura de condição composta. Essa aqui é quando eu tenho um if e um else associado a esse if. E agora, antes da gente partir para frente, olha só, perceba que o else ele não existe sozinho. Esse else ele sempre está relacionado a um if imediatamente anterior. Então veja, gente, não existe else sem if, ok? E detalhe, esse else ele tem que estar relacionado a um if que vem imediatamente anterior a ele, tá bom? Então quando a gente coloca aqui que você tem um if e um else, pode saber que esse else ele vai sempre se basear na condição do if imediatamente anterior. Então como que funciona isso aqui, gente? Ó, eu tenho do mesmo jeito que eu tinha
na expressão simples, lá na condição simples, né? Na estrutura de decisão simples, a estrutura de decisão composta, ela é da seguinte forma, olha só. Eu tenho o mesmo if, eu tenho a mesma condição lógico-relacional. Quando essa condição é verdadeira, olha só, eu executo o bloco de comandos dessa condição verdadeira e eu ignoro o bloco de comandos para a condição falsa. Por outro lado, quando a condição é falsa, eu vou ignorar o bloco de comandos para a condição verdadeira e o que eu vou executar é o bloco de comandos para a condição falsa, ok? Como que funciona isso? Vamos traduzir isso para o português. O if significa se. Se a condição for verdadeira, eu executo o bloco de comandos da condição verdadeira. E o else significa se não, tá? Então, o que a gente pode associar aqui? Se a condição for verdadeira, eu executo o bloco de comandos da condição verdadeira. Se não, se a condição for falsa, eu executo o bloco de comandos do se não. Eu executo o bloco de comandos do else, eu executo o bloco de comandos para a condição falsa. Então, aqui no caso do se não, aqui no caso do if, else, o que a gente tem é o seguinte: obrigatoriamente, uma entre as duas opções vai ser executada. Ou o bloco de comandos do if, ou o bloco de comandos do else. O bloco de comandos do if executa quando a condição é verdadeira. Bloco de comandos do else executa quando a condição é falsa. E quando um bloco executa, o outro é ignorado, sempre. Ou seja, se o primeiro bloco ele é executado, o segundo é ignorado. Caso contrário, se o primeiro bloco está sendo ignorado, o segundo certamente será executado. Diferença da estrutura composta para a estrutura de decisão simples, tá? A diferença aqui é a seguinte: no caso do if simples, ou o bloco de comandos é executado ou não. Pode ter o caso em que, independente da condição, vai ter um bloco de comandos que vem depois aqui desse bloco de comandos da condição verdadeira. Depois disso, eu vou ter sempre um código que vai ser executado independentemente da condição. A mesma coisa para o nosso composto aqui, ó. Vou ter sempre um bloco de comandos que vai lá depois, que vai ser executado independentemente da condição. O grande lance é que no if eu posso ou não executar o bloco de comandos. No if else eu sempre executo ou um ou outro bloco de comandos. Independente se a condição é verdadeira ou falsa, sempre vai ter um bloco de comandos que vai estar condicionado à expressão lógica relacional. Claro, dependendo do resultado dela. Se ela for verdadeira, eu executo um. Se ela for falsa, eu executo o outro. Espero que tenha ficado claro isso e agora a gente já pode avançar. Vamos lá então? A gente vai agora brincar com alguns exercícios, tá? Mas antes da gente partir para os exercícios, eu preciso mostrar uma coisa importante para vocês, que seria a estrutura de decisão composta, tá? Então, a estrutura de decisão composta, a gente usa o elif. Elif é como se fosse um else seguido de um if, tá? Então, o elif, olha, se o else ele não existe sem que eu tenha um if anterior, o elif ele também vai estar condicionado a um primeiro if. E todos os elifs que vêm depois, tá? Eles estão sempre negando, eles estão sempre pegando a condição, eles estão sempre pegando a condição que está antagonizando com a condição imediatamente anterior, ok? Então, como é que fica isso aqui? Olha só. O elif é assim, ó. Se a condição if, condição 1. Se essa condição 1 é que for a verdadeira, eu executo o bloco de comandos 1 e eu ignoro todos os outros blocos de comandos, tá? Isso num caso. Em outro caso, se a condição do if for falsa, eu vou ignorar o bloco de comandos do if e vou para o próximo elif, tá? Aí nesse próximo elif eu verifico, a condição 2 é que é verdadeira? Se sim, ela for verdadeira, eu executo o bloco de comandos relacionado a esse elif da condição 2 e eu ignoro todos os outros blocos de comandos, né? Então eu ignoro o que veio antes e eu ignoro o que vem depois também, tá? Em outra situação, vamos lá. Se a condição 1 for falsa, o bloco de comandos 1 vai ser ignorado. Condição 2 está sendo falsa também. Bloco de comando 2 também vai ser ignorado, ok? E aí o que nós temos? Se o comando elif lá de tantas
instruções à frente. Se a condição N for verdadeira, eu executo o bloco de comandos da instrução N, da condição N, e eu ignoro tudo o que veio antes e tudo o que vem depois, tá? Detalhe, gente, o elif, ele sempre tem uma condição. Elif sempre tem uma condição. Elif, else não, tá? Então, como é que fica isso aqui, gente? Ó, o if e o elif, ó, percebam que eles todos estão associados a condições. Ou seja, os blocos de comandos do if e do elif serão executados se e somente se sua condição for verdadeira. O else aqui do final, ó, quando que ele vai ser executado? Quando todo mundo lá atrás falhou, quando todas as condições anteriores for falsa, eu caio nessa causa padrão, nessa condição padrão do else, aonde esse else aqui, ele pega o caso aonde ninguém foi verdadeiro lá para trás. Quando todo mundo for falso, então eu posso estabelecer um comando, um bloco de comandos, que ele é o bloco de comandos padrão, ou seja, ele vai ser executado exatamente quando a gente não tiver nenhuma das condições anteriores sendo verdadeiras, tá? E detalhe, eu posso sempre aninhar if else. Então eu posso ter um if, tá? If qualquer coisa aqui, ó. If blá blá blá, uma condição qualquer. Aí eu posso ter aqui dentro um outro if, tá? If blá blá blá, tá? Aqui eu teria um bloco de comandos, eu posso ter um else aqui relacionado a esse if anterior. Então eu teria um bloco de comandos lá também, beleza? Aí, olha só, desse if aqui, ó, eu posso puxar um outro else, ok? E aí dentro desse else eu posso pôr um if, blá blá blá, ok? Ele vai ter o bloco de comandos dele, eu posso pôr um outro else aqui dentro, tá? Aqui dentro desse else eu posso pôr um if. Enfim, gente, eu posso montar tantas condições, tantas estruturas quando eu quiser, colocando um if e um else dentro do outro. Cada novo bloco de comandos é como se fosse um novo algoritmo, e todo algoritmo permite que a gente crie condições e estruturas mais complexas, beleza? Você não precisa ficar preso só a um if, um else, ok? Dentro de um if e else você pode colocar outro e outro e outro e outro e outro e outro, tantas vezes quanto for necessário. Maravilha? Agora sim, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Olha o que ele pede aqui, ó. Desenvolver um algoritmo que, com base no valor do IMC de uma pessoa, imprima na tela a classificação da pessoa de acordo com a fórmula e a tabela a seguir. Qual que é a fórmula? Para eu calcular o IMC, eu preciso que a pessoa me informe o peso e me informe a sua altura. Seria então os dados, deixa eu escrever de novo isso aqui, né? De entrada do nosso algoritmo, tá? Ou seja, o usuário precisa informar o peso e a altura. Aí eu faço essa continha, ó. Eu pego o peso e eu divido pela sua altura ao quadrado. Isso seria o tal do IMC, tá? E aí, com base no resultado que eu encontrei para o IMC lá, então se o IMC for menor do que 21 pontos, eu digo que a pessoa está abaixo do peso, ok? Se o IMC está entre 21 e 30,75, eu digo que a pessoa está no peso padrão. E se o IMC da pessoa é superior a 30,75, eu digo que a pessoa está acima do peso. Legal? Então a gente pode agora fazer um código-fonte lá. Então vamos ao nosso bom e velho Visual Studio. Aqui no Visual Studio, a gente vai ver a criação de um novo algoritmo, que eu vou chamar aqui de classifica IMC, tá? .py. Show de bola. O que eu posso fazer aqui, gente? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer as leituras desse IMC, tá? E aí, para a gente fazer essas leituras, olha só, vou até pegar aqui, ó, vou copiar o enunciado e vou deixar ele para vocês aqui, ó. Esse é o enunciado do problema, tá? Desenvolver um algoritmo que, com base no valor do IMC, seguindo essa fórmula, imprima a classificação de acordo com a tabela. Detalhe, gente, de novo, ó, o que vem aqui, depois do joguinho da velha, depois da cerquilha, depois do hashtag, é só comentário, não é código-fonte. A máquina não interpreta e nem executa isso tudo que está das linhas 1 a 11. Isso aqui é só anotação para o programador ou programadora, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é ler o peso.
Então eu falo para o peso receber o input do usuário. E a mensagem que eu quero passar para o usuário nesse input é a seguinte: digite o peso. Tá? Aqui eu vou colocar um barra invertida N para ele quebrar de linha quando ele mostrar a mensagem. Tá bom? E aí eu faço esse peso receber esse próprio peso, só que convertido para float. Tá? Beleza? Então olha só, lembrando que o input ele sempre coloca para a gente os dados como sendo dados do tipo texto. Mas eu vou querer fazer uma conta com essa variável. Então ela não pode ser texto, ela tem que ser número. Por isso eu converto de texto. Aqui na linha 13 o peso vai ser do tipo texto. Aqui na linha 14 o peso vai passar a ser do tipo numérico com casas decimais, ou seja, do tipo float. Tá? Próxima coisa, eu vou ter a variável altura, que vai receber algo similar. Então vou colocar o input aqui, pedir para o usuário digitar alguma coisa, né? E aí eu digo para o usuário, digite a sua altura. Ok? Dou um barra invertida N para ele pular de linha também, legal? E aí eu faço a mesma coisa, altura recebe float altura. Tá? Vamos testar o programa para ver se por enquanto ele está funcionando. Eu vou vir aqui em Run, Debug, beleza. Olha só, digite o peso, aí eu digito lá, digamos que a pessoa está pesando 80 quilos. E a altura, sei lá, vou colocar aqui 1,80, beleza? O programa se encerrou, legalzinho, show de bola. Então vamos testar para ver se é assim mesmo. Legal. Olha só, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a conta. E a conta é a seguinte, o IMC, ele é igual ao peso divididos pela altura ao quadrado. Então eu pego a altura e multiplico por ela mesma para eu ter a altura ao quadrado. Tá? E aqui eu posso fazer uma coisinha rápida só para a gente ver se está funcionando mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, IMC, dois pontos, é igual à variável IMC. Então vamos ver se essa estrutura sequencial básica, se ela está funcionando. Vou executar de novo, Start Debugging, show de bola, ele pede para eu digitar o peso. Então vamos lá, 80, a altura da pessoa, 1,80. Então o IMC da pessoa aqui, ó, 24 ponto alguma coisa, né? De acordo com a nossa tabela, ó, 24 ponto alguma coisa vai estar entre 21 e 30,75. Então esse cara teria que ser do peso padrão, ok? Muito bem, então olha só, estou conseguindo calcular o IMC, agora eu preciso fazer uma cadeia de condições para imitar essa tabela aqui, né? Para que com base no valor do IMC que a gente acabou de calcular na linha 19, que o usuário saiba qual é a classificação desse IMC, de acordo com a tabelinha que o enunciado deu. Então vamos lá, vou colocar assim, ó, if IMC for maior do que 30,75, ó, então quando é maior do que 30,75 eu tenho o quê? Eu dou um print dizendo que a pessoa está acima do peso. Na verdade, ele pede obeso aqui, né? Vou colocar obeso ali só para seguir o enunciado, tá? Muito bem. Caso contrário, tem um else aqui, ó. Caso contrário, ou seja, se a pessoa não tiver mais do que 30,75, ela tem menos ou ela tem exatamente 30,75 de IMC, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora é testar o caso em que essa pessoa ou ela é abaixo do peso ou ela está no peso padrão. Eu posso fazer aqui o seguinte, ó. Eu posso fazer if IMC menor do que 21,0, tá? Nesse caso, a gente vai ter que a pessoa está abaixo do peso. Beleza? E aí, por fim, posso colocar mais um else aqui que pega a condição falsa em relação a tudo que aconteceu. Ou seja, se a pessoa não tem o IMC maior ou igual a 75 e nem o IMC menor do que 21, esse IMC ou ele é exatamente igual a 30,75, ou ele é exatamente igual a 21, ou ele está entre essas faixas de valores. Não é nem maior que 30,75 e nem menor do que 21, ou seja, ele está entre 21 e 30,75, né? E aí esse cara, portanto, ele vai cair em qual caso da nossa tabela lá? Ó? Ele vai cair aqui, beleza? Peso padrão. Show de bola? Vamos salvar aqui e vamos ver se tem algum erro ou se vai executar o código corretamente. Então eu vou
pedir para executar aqui, lá no nosso terminal lá embaixo, ele pede para digitar o peso. Então, digamos que a pessoa tem 80 quilos e a sua altura é 1,80. Olha só, IMC 24,69 está no peso padrão, tá? Beleza, então a gente conseguiu, ó, a gente viu que, ó, vamos lá, 24,69 é maior do que 30,75? Não. Então ele pula o comando da linha 23 e cai no comando da linha 24. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai entrar no bloco de comandos. O próximo comando que tem dentro do bloco de comandos ali na linha 25 é o seguinte. Ele testa IMC, ou seja, 24,69 é menor do que 21? Não, não é. É maior. Então, condição falsa, ignoro o comando da linha 26 e eu caio no else, que captura justamente a condição falsa da linha 25, né? E aí eu vou executar o quê? O bloco de comandos desse else, que simplesmente imprime peso padrão na tela. Beleza, moçada? Um desafio que eu dou para vocês agora é tentar rever essa cadeia de programas, essa cadeia de decisão, tá? Para que você tente criar uma cadeia diferente, invertendo as condições. Então, lá na linha 22, ao invés de você usar IMC maior do que 30,75, talvez você queira usar outra condição. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, vocês podem usar if, else, elif, vocês podem usar outras estruturas para que você consiga ter o mesmo resultado, para que você consiga, de fato, ainda implementar aquela tabela, mas não fazendo um código exatamente igual ao meu. Fica como desafio você criar novas condições ali da sua linha 22 até a sua linha 28 do código que a gente acabou de fazer, para que você consiga, de fato, brincar um pouquinho e sair do padrãozinho que o professor está te trazendo aqui. Para que o seu algoritmo ele funcione da mesma forma, ok? Vamos voltar para esse código aqui. Só uma coisinha que eu quero mostrar para vocês é mais testes, tá? Então, olha só, vou executar de novo. Agora, vou tentar vou tentar colocar aqui informações para que a pessoa esteja abaixo do peso. Então, digamos que a pessoa tem 50 quilos e ela tem, vamos lá, ela tem 1,80. A pessoa magrona mesmo, ó. Então 15 é um abaixo do peso, né? O que aconteceu aqui nessa cadeia de decisões? Ó, 15 para o valor de MC fez com que 15 não fosse maior do que 30,75. Então ignoro a linha 23, cai na linha 24. Na linha 24 eu tenho que 15 de fato é menor do que 21. Então aí condição da linha 25 verdadeira, a condição da linha 26, aliás, o bloco de comandos da linha 26 é que é executado. Nesse caso tem um comando só e aí ele imprime na tela lá embaixo, ó, abaixo do peso, tá? O último teste que a gente vai fazer é quando a pessoa tem, por exemplo, um peso bastante elevado, vamos lá. Então, digamos que a pessoa está com 120 quilos, mas ela tem 1,60, tá? Então o IMC dela está em 46,87. 46,87 para o valor do IMC aqui, ó, já é maior do que 30,75. Então, se a condição do if da linha 22 é verdadeira, eu executo o bloco de comandos desse if, que nesse caso é só o print da linha 23. E aí, claro, ele vai imprimir obeso na tela, né? E vai ignorar todos os outros blocos de comando que vem ali das linhas 24 a 28. Beleza? Show de bola? Espero então que você tenha compreendido isso aqui. E agora a gente vai partir para um próximo exercício, saindo um pouco das estruturas de decisão, tá? E a gente vai para estruturas de repetição, ó, tá aí para vocês, ó, estruturas de repetição. Legal? O que são as estruturas de repetição, professor? Então são o que a gente chama de laços, né? São os laços. Então se no if você, a partir de uma condição, executava o bloco de comandos uma vez, nos laços você vai executar o bloco de comandos tantas vezes quanto necessário, de acordo com essa condição. Então essa condição permite que você, enquanto essa condição for verdadeira, você vai executar o bloco de comandos uma vez, e mais uma, e mais outra, até que em algum momento essa condição ela se rompa, ela seja cancelada, ok? Então olha só, eu uso aqui, por exemplo, a palavra while, e aqui eu coloco uma condição lógico-relacional, como a gente fez anteriormente, né? Se um número é maior que o outro, ou o número é menor que o outro, ou igual, ou diferente, etc, ok? E aí eu vou ter aqui um bloco de comandos, detalhe, está indentado também, então tudo que estiver indentado logo após o seu while vai fazer parte do seu bloco de comandos, e aí esse bloco de comandos ele é executado. Depois que ele é executado, a gente verifica, olha, a condição ele já foi executado.
A condição continua sendo verdadeira? Se sim, eu executo mais uma vez e aí eu testo de novo. Condição continua sendo verdadeira? Sim, digamos que sim. Aí eu executo de novo. Executei de novo o bloco de comandos, verifico de novo. Condição continua sendo verdadeira? Digamos que continua sendo verdadeira mais uma vez. Se é verdadeira, executo de novo. Então perceba que eu vou executando várias vezes o bloco de comandos, até que em algum momento eu executo o bloco de comandos e eu verifico a condição. Aí digamos que a condição em algum momento ela passa a ser falsa. Quando a condição passa a ser falsa, eu ignoro as instruções e o meu código segue executando a partir do fim dessas instruções desse laço. É assim que a gente trabalha com o while, tá? O for, ele é um pouquinho diferente. O for, ele é uma espécie de contagem. E para a gente fazer essa contagem, a gente depende dessa função range, que gera mais ou menos uma espécie de série numérica para nós, uma contagem de acordo com o que a gente quiser contar. Então eu posso contar de 1 até 10, pulando de uma em uma unidade. 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 6, 7, 8, 9 mais 1, 10. Né? Então a gente vai do 1 até o 10 pulando de uma em uma unidade. Como é que ficaria isso? Eu substituiria o início aqui por 1, eu substituiria o fim por... Perdão. Isso mesmo. Substituiria o fim por 11, tá? E aí o que eu faria? Eu faria o passo pular de 1 em 1. Ok? Então como é que ficaria aqui? Eu teria o 1, depois o 2, depois o 3, o 4, o 5, chegaria no 10. Quando eu fosse chegar no 11, aí o 11 ele é o nosso fim, o nosso limite. Aí o laço se interrompe, tá? Então como é que vai ficar o uso do for? Tá? O for ele vai ficar dessa forma. Eu vou pegar uma variável, for variável de controle. Essa variável tem que estar dentro dessa sequência, e essa sequência é gerada pelo range, ok? E aí, claro, enquanto eu ainda estiver dentro da sequência, eu vou executando as instruções do bloco de comandos. Detalhe, perceba que o bloco de comandos aqui ele também está indentado em relação ao for. Beleza? Vamos lá então. A gente vai agora modificar o exercício 1 do IMC para que seja possível perguntar ao usuário se ele deseja repetir a operação. Caso o usuário decida por sim repetir de novo a operação do IMC lá, aí o algoritmo vai lá e reseta. Ele vai lá e solicita de novo o dado de altura e peso do usuário, calcula o IMC, mostra a classificação do usuário na tela e pergunta para o usuário, deseja repetir novamente? Se o usuário quiser repetir novamente, a gente vai e faz o cálculo todo de novo e pergunta para o usuário de novo. E aí o usuário quer mais uma vez? Se o usuário em algum momento decidir por não querer mais, aí o programa se encerra. Beleza? Então vamos lá para o nosso Visual Studio Code. Belezinha? Aqui no Visual Studio Code nós temos o nosso programa classifica IMC. Tá? Vou criar um novo código-fonte aqui que eu vou chamar de classifica imc2.py. E eu vou copiar todo esse código anterior aqui, porque eu não preciso refazer isso tudo. É para modificar o programa anterior. Já temos os dados do programa anterior. Então perceba ó, que todo esse programa anterior ele vai virar um único bloco de comandos que eu vou envolver por uma estrutura de repetição. Por quê? Porque eu quero poder dar ao usuário a chance de repetir esse programa tantas vezes quanto ele quiser. Tá? E aí o que eu posso fazer aqui? Perdão. O que eu posso fazer aqui? Eu posso ter aqui uma estrutura de repetição que se encerra aqui, ó. E aqui no final, antes de eu encerrar a estrutura, eu pergunto para o usuário, deseja executar novamente? Tá? Então isso aqui eu já vou fazer, eu vou criar uma variável OP, que é OP de opção do usuário, tá? E aí eu vou ler o input do usuário perguntando para ele, deseja executar novamente? Digite Y
para repetir. E aí, se o usuário digitar Y, eu repito. Se ele não digitar Y, qualquer outra coisa que ele digitar ali nesse momento, eu simplesmente encerro o programa, tá? Vou colocar um /N aqui no final para ele quebrar de linha, beleza? E aí, olha só, eu vou pegar todo esse bloco de comandos e eu já vou indentar ele à direita. Por quê? Ó, perceba que ele está reclamando aqui, ó, tá? Está reclamando porque ele acha que a gente está fazendo algo que ele não conhece. Porque quando a gente indenta o código, o Python fica esperando que eu tenha alguma estrutura de decisão ou de condição antes, ou definição de função, né? Então eu estou realmente criando uma estrutura de repetição. E eu vou criar uma estrutura de repetição do tipo while aqui, ó, tá? Enquanto o usuário digitar para esse OP aqui, ó, enquanto o usuário digitar para OP o valor y, ok? Significa que a gente vai, de fato, executar o bloco de comandos. Então eu vou apagar os comentários aqui só. E qual é o bloco de comandos? O bloco de comandos é o programa inteiro, ó, o programa para calcular o IMC e imprimir na tela o peso do usuário lá. Só que eu não sei quanto vale o OP no início, né? Então, para que eu execute o programa por pelo menos uma vez, eu preciso garantir que essa condição da linha 3 ela seja verdadeira logo de início. E aqui eu simplesmente inicializo, portanto, esse OP com o Y. Beleza? Então, o que vai acontecer? OP está valendo Y. Aí a máquina pergunta aqui na linha 3, OP é igual a Y? Simples, eu acabei de fazer isso, né? E aí eu vou lá e peço o peso, peço a altura, calculo o IMC e mostro a classificação na tela. Chegou no final do bloco de comandos do IMC, eu pergunto para o usuário, deseja executar novamente? Se o usuário apertar Y e dar Enter, eu venho aqui no topo e comparo o OP, que vai estar valendo Y, comparo Y com Y. Né? Y é igual a Y, eu executo mais uma vez. Executei mais uma vez, pergunto para o usuário, deseja repetir? Digamos que o usuário vai lá e aperta Y de novo. Eu vou executar de novo. A máquina vai executar de novo todo o bloco de comandos. Cheguei no final de novo. Aí o usuário recebe uma terceira vez a pergunta, deseja repetir a operação? Aí o usuário, digamos que ele digita X, ou N, ou qualquer outra tecla que não seja Y. Digamos que ele digitou N, ok? Digitou N, OP está valendo N. A máquina volta aqui no topo e pergunta, OP que vale N é igual a Y? Não, N não é igual a Y. Então aí a condição ela é quebrada e nesse caso o programa continuaria a executar a partir dos comandos que estão ali na linha 23. Só que não tem nada na linha 23, então o programa se encerra. Beleza? Vamos testar isso aqui? Bora lá então. Start debugging. Digite o peso, ó. Então perceba que a máquina já começou pedindo o peso para mim. Por quê? Porque de fato a condição está sendo verdadeira aqui já. Então digamos que o usuário digitou um peso 80, aí o usuário vai lá e coloca ó, uma altura de 1,80 e a máquina vai lá e coloca ó, peso padrão. E aí a máquina já pergunta, ó, deseja repetir novamente? Tá? Aí eu digito Y, ó. Se eu digitar Y, dê Enter, ó, o que ele faz? Ó, ele me pede o peso de novo. Ó. Tá? Me pede o peso de novo. Digamos agora que a pessoa tem 60 quilos e tem 1,80. Está abaixo do peso. Deseja executar novamente? Se o usuário digitar Y e teclar de novo, a máquina pede de novo. Né? Então agora digamos que o usuário tem 140 quilos e ele tem 1,65 m. Está obeso. Deseja executar novamente? Se eu quiser executar novamente, o que eu tenho que fazer? Enquanto usuário, eu tenho que dar Y, Enter. Só que se eu, sei lá, se o usuário digitar N aqui, ó, e der Enter, o que acontece? O programa se encerra. Tá? O programa se encerra e acabou a nossa brincadeira. Show de bola? Então percebam, meus amores e minhas amoras, que aqui a gente pôde automatizar a execução continuada do nosso algoritmo sem ter que ficar executando o algoritmo toda vez que ele se encerra. Né? Então o algoritmo inicial que a gente fez lá do classifica IMC, perceba que eu tive que fazer 3 casos de testes. Eu tive o caso de teste padrão, eu tive o caso de teste abaixo do peso e o obeso. São 3 casos de teste diferentes. Para eu não ter que executar o programa toda vez que eu quiser criar um caso de teste novo, eu modifico o programa fazendo o quê? Ó, olha na tela. Eu faço uma modificação colocando todo o programa dentro de uma estrutura de repetição, de um laço. E aí com isso o que nós temos, meus amores? Nós temos deveras o programa indo adiante sem que a gente precise
executar ele novamente. Cada novo caso de testes, ele é executado sempre que o usuário quiser de novo repetir o processo, apertando o Y no final lá e pedindo para repetir o processo. Maravilha? Show de bola? Legalzinho? Vamos lá então. O que temos na sequência para vocês? Deixa eu dar uma olhadinha. Olha só, temos aqui agora esse exercício bastante extenso, o enunciado dele, hein? Então vamos lá, olha só. Estruturas de repetição ainda, né? Beatriz tem 11 anos e mede 1,40 metro. Cuidado, hein? E cresce em média 2,1 centímetro ao ano. Beatriz, 11 anos, 1,40, 2,1 centímetro ao ano. Sua irmã Catarina tem 14 anos, tem 1,45 m e cresce em média 1,1 centímetro ao ano. Elabore um programa que conte quantos anos serão necessários para que a altura de Beatriz ultrapasse a altura de Catarina. Perceba que a Beatriz começa com uma altura menor que a de Catarina. Só que Beatriz cresce mais do que Catarina por ano. Então, em algum momento, a Beatriz deve ultrapassar ela. Claro, se a gente constatar que em algum momento ele faz sentido do ponto de vista do lifespan de um ser humano, né? Do período de vida de um ser humano. Né? Tem que ter pelo menos 50, 60 anos no máximo aí, né? Vamos lá, até 100 anos, talvez. Mais do que isso não faria sentido, né? O ser humano não vive muito mais do que 100, 102, 110 anos aí, né? Tá bom? Então vamos lá. Código-fonte. Vamos lá, cadê o meu Visual Studio? Tá aqui. Vou criar aqui um código que eu vou chamar de anos passados. Anos para altura, vai. Enfim, tanto faz o nome desse programa, gente. .py. Show de bola. Deixa eu fechar aqui os nossos anteriores aqui. E aí a gente pode trabalhar no nosso código-fonte. Tranquilinho e calmo. Vamos lá. O que eu vou fazer? Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é setar a altura inicial das meninas, das irmãs. Então eu vou criar aqui uma variável chamada altbeia de altura da Beatriz. E aí, gente, vamos olhar aqui o enunciado. Eu falei para vocês tomarem cuidado com uma coisa, e qual coisa é essa? Você tem unidades de medida aqui que são distintas. Então, a altura está dada em metros, mas o crescimento em centímetros. Então, a gente tem que definir um padrão para o nosso programa. Ou o programa usa metros, ou ele usa centímetros. Em todas as medidas. Seja na medida da altura atual, seja na medida do crescimento. Então, eu posso deixar tudo em metro ou tudo em centímetro. Eu vou optar por deixar tudo em centímetro, tá? Então, eu vou fazer aqui, a Beatriz, que tinha 1,40 m, ela tem, na verdade, 140 centímetros, certo? Beleza? E aí, qual que é a idade da Beatriz? Idade Bea. Ela começa aqui com 11 anos, tá? Que mais? Eu vou fazer aqui agora a altura da Catarina, Altcat. Ela tem 1,45 m. Então, 1,45 m, na verdade, né? Que daria 145 centímetros. Beleza. E a idade da Catarina é 14 anos. Não sei se vou usar essas variáveis todas, tá? E eu vou colocar aqui o quê? Eu vou colocar o ano, né? Eu começo no ano 0, depois eu vou para o ano 1, depois para o ano 2, o ano 3, certo? Não, na verdade, eu já começo no primeiro ano, né? Depois do primeiro ano... Não, eu começo no ano 0 mesmo. Beleza. Vamos lá. Aí, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma estrutura de repetição que faça o quê? Que incrementa a altura da Beatriz e incrementa também
a altura da Catarina. Legal? E também incrementa a passagem de um novo ano. Lembrando que a Beatriz, ela cresce 2,1 centímetro ao ano. Tá? E a Catarina, ela cresce 1,1 centímetro ao ano. Beleza? E aí eu posso fazer a soma direto, porque a altura de ambas já está em centímetros. Então vamos fazer isso aqui agora, ó. Vou fazer o seguinte, ó, vou fazer a altura da Beatriz mais igual, por que mais igual? Porque eu pego a altura anterior e somo com o crescimento anual. Então, ó, 2,1. O que significa isso aqui? Significa que a Beatriz, que tinha 140 centímetros, quando a linha de código 11 for executada, eu vou pegar 140 centímetros, vou somar com 2,1, vai passar a ser 142,1, e esse 142,1 vai ser jogado de volta para dentro do Alt-BEA. Então, o Alt-BEA deixa de valer 140 e passa a valer 142,1. Entendeu o que está sendo feito aqui? Se você não entendeu o que está sendo feito aqui, você precisa voltar lá nas aulas conceituais, voltar no livro de vocês e estudar os operadores de atribuição. Beleza? Dá uma googlada, procura na net se tiver com dúvida com relação a isso. Maravilha? Então vamos lá. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para a altura da Catarina. Então aqui eu tenho a altura da Catarina crescendo, ao invés de 2,1, crescendo apenas 1,1 centímetro ao ano, tá? E o ano aqui, ó, olha só, passou-se um ano, então eu somo um novo ano passado dentro da variável ano. Ok? Ele está reclamando aqui por quê, gente? Porque a gente ainda não criou a condição do nosso laço. E qual que vai ser a condição do nosso laço? A gente vai fazer com que um novo ano se passe, ou seja, uma nova iteração, uma nova repetição do laço acontece, enquanto a altura de uma não superar a da outra. Ou seja, o que eu vou ter aqui, gente? Eu vou ter que, enquanto, na linha 10, while, enquanto a altura da Beatriz for menor ou igual a altura da Catarina, significa que elas não tiveram a sua altura ultrapassada uma da outra ainda. Volta para o enunciado, gente, ó. Quantos anos até que a Beatriz ultrapasse a altura de Catarina? Alturas iguais não é ultrapassar ainda, é igual. A altura de Beatriz menor do que a Catarina também não é ultrapassar. Quando que aqui a coisa se encerra? Quando a altura da Beatriz for maior do que a Catarina. Então, quando que esse laço se encerra? Quando a altura da Beatriz for maior do que a da Catarina, tá? Beleza? Então, olha só, enquanto a altura da Beatriz for menor ou igual, significa que a altura da Beatriz não é maior. Show de bola? Beleza? Então, aqui, vamos fazer aqui, ó, eu vou fazer vou colocar um print aqui, na verdade, mostrando assim, ó, ano, aí a gente vê em qual ano a gente tá. Vou colocar aqui a variável ano, tá? Ano tal, ano 0, ano 1, ano 2, né? Tá? Então, no primeiro ano, depois de um ano passado, qual é a altura? Depois de outro ano passado, qual é a altura? Beleza? E aí a gente vai colocar aqui, ó, altura de Beatriz é igual, vou colocar um tracinho aqui só, gente, para ficar menos feio. Aliás, vou colocar num print à parte aqui. Vamos fazer diferente, ó. Eu imprimo o ano. Aí eu imprimo altura da Beatriz. E aqui eu coloco Alt-BEA, né, que é a variável que guarda essa informação. E aqui eu replico esse comportamento, só que para Catarina, né? Então, ó, altura da Beatriz, Alt-BEA, altura da Catarina, Alt-CAT, tá? Tudo indentado porque eu quero que isso esteja condicionado à nossa estrutura de repetição aqui, tá? E aí, quando o programa se encerrar, quando, na verdade, a estrutura de repetição se encerrar, ou seja, quando Alt-BEA for maior do que Alt-CAT, esse cara aqui vai ser falso. Se ele for falso, o programa continua a sua execução imediatamente depois do bloco de comandos desse while, que nesse caso está se encerrando nessa linha 20, porque é o último comando indentado a partir do while, né? Então aqui, ó, eu desindento, né, eu dou um recuo de volta para a linha do while ali, né, na coluna do while. E aqui eu boto um print colocando assim, ó, a altura de Beatriz ultrapassará a de Catarina após
após anos, né? Então, aqui dentro da variável ano, eu tenho justamente quantos anos se passaram. Será que vai funcionar esse programa? Não sei. Vou apertar Ctrl S, salvei ele ali, vou executar. Start debugging. Olha o programa em funcionamento. O programa já se encerrou automaticamente. Esse programa, detalhe, gente, ó, ele não depende de interações com o usuário. Ele não pede para o usuário inserir nada. Então eu executo o programa, ele executa sozinho, né? Vamos lá, ó. Como é que fica aqui, ó? No ano 1, depois de um ano passado, ó a altura da Beatriz, ó a altura da Catarina. Depois de 2 anos, ó as novas alturas. 3 anos, novas alturas. 4 anos, 5 anos, ó, no sexto ano, a altura da Beatriz é 152,59, enquanto que a da Catarina é 151,59. Beleza? Então, ó, Beatriz ultrapassou a altura de Catarina após 6 anos, ó. Legal? Beleza? Perceba que esse cara aqui, ele é impresso só uma vez. Por quê? Porque ele, de fato, ó, na linha 22, ele está fora do bloco de comandos desse while aqui. Deu para entender? Ficou com dificuldade? Agora eu vou te dar um conselho. Olha para esse código-fonte aí que a gente acabou de mostrar e tenta ver se não tem variável sobrando ali. Vê se não tem uma ou mais variáveis que você poderia simplesmente excluir do programa, porque não está fazendo diferença de acordo com o que o enunciado pede. Tenta dar uma olhadinha nisso. Beleza? Enquanto isso, a gente vai, portanto, olha só, dar sequência na aula e a gente vai, portanto, na verdade, encerrar. Falamos hoje, moçada, sobre estruturas de decisão, o if, o else e o elif. Lembrando que else não existe sem if, elif não existe sem if. O if é que vem primeiro sempre, sempre, sempre. E aí esse if ele pode ser utilizado para a gente criar expressões aqui ficou parecendo um G, né, gente? Lógico-relacional. O que significa isso? Significa que eu posso usar os operadores de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, aqui não tem vírgula, menor ou igual, a igualdade e a diferença, tá? Isso aqui são operadores lógicos. E o relacional, professor? Relacional são aqueles, esses são operadores relacionais. Esses são os relacionais, tá? Esses operadores são os relacionais. Por quê? Porque eles marcam uma relação entre números, ok? E os operadores lógicos? Aí sim, gente, os operadores lógicos são o AND, o OR e o NOT, tá? Ou, na verdade, aqui a exclamaçãozinha, que já é a inversão também. Beleza? Esses caras aqui você pode usar para você compor expressões complexas. Então, você pode fazer, numa mesma condição do if-else, se a condição é, por exemplo, x maior do que 10 e y menor do que 1. Então, olha só, o e é o AND aqui, tá? Então, eu posso criar uma condição única, mas complexa. Testar duas variáveis diferentes e assim por diante, dentro de uma mesma condição, dentro de um mesmo if. E aqui a gente viu também as expressões de estrutura de repetição da unidade 3 do livro de vocês, tá? Onde a gente falou do while. Esse while aqui, ele é um laço que a gente chama de laço condicional, tá? E a gente viu também aqui o for, que é o que a gente chama de laço contado. Beleza? O for geralmente depende da função range. Legal? Maravilha? Então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham de fato gostado e eu vejo vocês em uma próxima aula, na terceira, onde a gente vai falar lá com vocês sobre vetores, sobre listas e também a gente vai talvez usar outros tipos de estruturas de repetição ao invés de while, talvez, porque não, a gente pode brincar um pouquinho com o for. Show de bola? Fico por aqui então, a gente se vê. Tchau, tchau.